Essa é uma palavrinha crucial. É uma palavrinha importante. E mesmo antes de iniciar o seminário, que você tenha um entendimento que para sermos libertos nessa área de finanças, algo essencial que temos que ter é perseverança. Algo muito importante. Por quê? Porque nessa área de finanças, nós estamos muito sujeitos a fatores externos. Amém? E nós precisamos perseverar para que esses fatores externos não venham nos abalar, não venham nos desmotivar. Então eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua face. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estamos dando início, Senhor, a esse seminário. Que eu não tenho dúvida, Pai, que por inspiração, ó Deus, Tua, foi nos dado a determinação para que ele fosse realizado, Pai, nesses 6 dias. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti agora, Pai. Vem, Senhor Deus, com a Tua unção. Vem, Pai, com a Tua graça sobre a Tua igreja, Deus amado. Porque, Pai, nós tocaremos em um tema, tocaremos em um assunto, tocaremos em uma área, Senhor. Ó Pai, que durante muito tempo, durante anos, ó Deus amado, durante décadas, tem assolado e tem afligido muitos que aqui estão. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus eu clamo, Pai, que o Senhor venha, Deus amado, tocar em cada um de nós. Eu declaro agora por terra todos os laços do inimigo. Eu declaro por terra todas as maldições hereditárias. Eu declaro por terra todo o mal que se levantou, muitas vezes através de gerações, para declarar e dizer que não conseguiriam, que não poderiam, que não era para a vida deles. Eu declaro agora por terra toda a seta lançada pelo inimigo. Não mais tenha poder. Cate todas as tuas trouxas, cata todos os teus ranços e bata em retirada daqui. Bata em retirada dessas vidas. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus a liberdade, a libertação nesta área, no nome de Jesus. Eu declaro por terra toda forma de tirar atenção. Eu declaro por terra toda investida para que aqui eles não estejam nos dias que virão. Eu declaro por terra todos os planos e os projetos que foram estabelecidos para que não se cumprisse, para que não se concluísse o objetivo desse seminário. Em nome de Jesus, eu declaro por terra, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, motive o teu povo, Pai. Motive a tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, que eles sintam, ó Pai amado, a necessidade. Que os seus filhos possam, Pai querido, dar um basta com o passado. Que eles possam, Pai amado, romper, ó Deus. Que haja uma ruptura nesse momento, Senhor, com uma vida sem compromisso, com uma vida, Pai amado, sem perseverança, com uma vida, Pai amado, ó Deus, que trouxe até então tristeza nessa área, Senhor. Tendo um entendimento que não era para eles, tendo um entendimento que não eram capazes. Espírito Santo de Deus, inspire os teus filhos, Pai. Inspire-os, ó Deus, ó Pai amado, a poder tomar posse de tudo que será ministrado, ó Deus. Cada uma dessas ministrações, Pai, a importância que cada uma delas tem, Senhor, que eles possam assimilar, ó Deus, para que o teu povo possa viver, ó Pai amado, aquilo que está na tua palavra, onde diz que eles comeriam o melhor desta terra, Senhor. Pai amado, abre o entendimento dos teus filhos, ó Deus. Abre, Pai, em nome de Jesus, para que em tudo, ó Pai amado, eles possam ser bem-sucedidos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Não, aí não. Amém? Amém. Ainda não. Amém? Amém? Agora sim, agora a gente pode começar o seminário, entendeu? Aleluia, glória a Deus. Quando o apóstolo veio participar a gente de que haveria o seminário, foi muita alegria que a gente teve. Por quê? Porque nós entendemos, e conversando com as pessoas, nós vemos realmente que essa área é uma área que traz tristeza. E a tristeza, ela vem por quê? Exatamente pela falta de entendimento.
Porque muitos, né, e a gente ouve falar por aí, né, dinheiro não traz alegria, né? Pega o seu, dá para mim e seja feliz, não é isso? Né? A gente escuta muita gente falar isso por aí. Por quê? Porque o entendimento é que eu sou próspero quando eu tenho dinheiro. E ao longo desses 6 dias, nós vamos entender que não é bem por aí. Amém? Quem está com a Bíblia? Não, diferente. Quem não está com a Bíblia? Quero ver erguer a mão agora. Amém. Quem está com a sua Bíblia? Abra em Zacarias 8:12. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga mais um pouquinho. Abra e deixa ela aberta aí, porque a gente vai trabalhar bastante com a Bíblia, tá? Zacarias 8:12. A palavra de Deus diz assim: porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Amém? É bênção herdar? É bênção uma herança? Hein? É bênção, né? É bênção. Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que se pensa é em dinheiro. Hoje existe no mundo uma grande corrida atrás de dinheiro, mas poucos gozam da real prosperidade que Deus concedeu ao povo. E essa é uma ilusão. Essa é uma ilusão que o mundo tem. Se eu tenho dinheiro, eu sou próspero. Se eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Se eu tenho dinheiro, eu posso conquistar as coisas. Se eu tenho dinheiro, eu não tenho, eu mando buscar. Né? Não é assim? Eu não faço, eu mando comprar. Se eu tenho dinheiro, tudo que eu preciso, que a minha família precisa, está resolvido. Agora, se isso fosse uma verdade, se isso realmente fosse uma lei, nós não veríamos tantas famílias de ricos, não ouviríamos notícias de pessoas de família abastada, que se suicidaram. Nós não ouviríamos notícias de famílias de ricos que se separaram. Nós não ouviríamos notícias de filhos de pessoas ricas que não conversam com o pai, não falam com a mãe. E essencialmente nós não ouviríamos notícias de heranças que por si só dissolveram a família. Quem já ouviu isso? Amém? Uma herança, uma bênção que deveria alegrar no momento de tristeza, porque normalmente essa herança ela vem com a perda, né? O meu pai, a minha mãe deixou para mim uma herança. Deveria ser um momento em que as pessoas iriam parar e falar, vamos resolver sem confusões, sem contenda, mas isso acontece. Ora, se o dinheiro traz alegria, se ele manda comprar alegria, então por que acontece isso? São pontos de interrogações, são dúvidas, que muitas vezes nós não paramos para pensar. E colocamos isso como uma regra na nossa vida, por quê? Porque a sociedade determinou isso. Se você tem dinheiro, você é bem aceito. Se você tem dinheiro, né, você é bonito. Já ouviram isso? Né? O dinheiro ele embeleza as pessoas, não é assim? Né? São ditados, são máximas que a gente escuta aí fora. E nós, povo de Deus, né, que temos que ter um entendimento, que temos que ser conhecedores da palavra de Deus, que temos que buscar as direções dadas por Deus, muitas vezes compramos esse discurso que é dado aí fora, e entendemos que isso é uma verdade. É como dizem, né, uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. Isso pode acontecer lá fora, não pode acontecer dentro da igreja. A direção dada por esse seminário, dada por Deus para esse seminário, ela vem exatamente nesse sentido, de abrir o nosso entendimento, para que possamos não mais viver de acordo com as regras que o mundo fala que tem que ser, mas com as regras estabelecidas por Deus.
A gente escuta muitas coisas por aí. Eu serei feliz quando eu tiver um S8, né? Serei feliz quando eu tiver uma BMW X não sei o que já, hein, Charlão? Deve estar lá na X85, né? Regras estipuladas, regras definidas pelo mundo. E que muitas vezes compramos. E colocamos como regras a serem alcançadas por nós. O dinheiro, na verdade, é somente uma parte. Eu não estou aqui pregando contra o dinheiro. Eu estou aqui pregando contra o amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz que aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Se você entende que é o dinheiro que vai resolver os seus problemas, você passa a viver em função dele. Aí você não tem mais tempo para a família, você não tem mais tempo para a igreja, aí você não tem mais tempo nem para você. Aí se você tem um trabalho, você vai arrumar um segundo. Se você tem o segundo trabalho, você vai arrumar o terceiro. Vai chegar uma hora que você vai pensar assim, pô, eu não faço nada da meia-noite às 6 da manhã. Dá para arrumar um quarto serviço aí. E eu conheço pessoas que são assim. E eu conheço pessoas que vivem em função disso. Mas muitas vezes, nós vemos pessoas que gastam a sua infância, ou melhor, que gastam a sua juventude, pessoas que gastam a sua mocidade, pessoas que gastam o seu tempo em família, em busca do dinheiro, e na sua velhice, gastam todo o dinheiro que conquistou, para poder arrumar a sua saúde. O Senhor quer estabelecer no meio da igreja, no meio do seu povo, princípios, de forma que nós possamos dar valor àquilo que verdadeiramente é importante. O dinheiro é bênção? É. Mas ele é bênção no seu devido lugar. Ele é bênção ali, ó. Ele não é bênção aqui. Ele é bênção para que eu possa comprar as coisas, adquirir as coisas, mas não para que ele possa regrar a minha vida, determinar os meus horários. Nós temos que ter esse entendimento. Você deve entender que o papel de Satanás é por todos os meios impedir a obra da restauração na vida do ser humano. E com isso ele impede que a igreja de ser preparada para Jesus. E aqui um ponto interessante. Por quê? Porque o Senhor tem chamado homens e mulheres para que seja estabelecido por intermédio dele, de mim e de você, o seu reino. O reino de Deus, ele é estabelecido aqui nessa terra por intermédio de mim e de você. Através dos nossos posicionamentos, através da nossa postura. Agora, e se eu não tiver tempo para isso? E se eu não tiver tempo para Deus? E se eu não tiver tempo, por quê? Ah, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso arrumar dinheiro, porque eu preciso dar um jeito na minha vida. A prosperidade de Deus, ela é algo muito maior do que isso. A prosperidade de Deus, você tem tempo para ser um levita. A prosperidade de Deus, você tem tempo para ser um pregador. A prosperidade de Deus, você tem tempo para dar um bom testemunho. A prosperidade de Deus, você tem tempo para ouvir a sua esposa, para ouvir o seu filho. A prosperidade de Deus, você tem tempo para fazer cada coisa na hora certa. E o inimigo sabe disso. Então, o que ele tenta? Ele cria oportunidades, ele cria momentos, ele cria situações em que, se nós não estivermos devidamente atentos àquilo que estamos fazendo, nós somos enganados. Eu me recordo uma vez, já há alguns anos atrás,
que me fizeram uma proposta de emprego no Rio de Janeiro. E eu tinha 1 ano de empresa. Acho que uns 3 anos de empresa eu tinha. E como eu era novo na empresa, o meu salário ainda não era lá essas coisas. Mas eu estava começando, estava trilhando e buscando uma carreira. E me foi oferecido um emprego no Rio de Janeiro. 3 vezes aquilo que eu recebia aqui em Bauru. Mas eu teria que ir para o Rio, eu teria que ficar lá 15 dias. Aí eles me davam uma passagem aérea para eu voltar no sábado. E teria que retornar lá na segunda-feira. Ou seja, eu ficaria 15 dias fora e praticamente 1 dia e meio em casa. Eu não vou tentar enganá-los que não deu aquela balançada. Deu. Porque você imagina, né? 3 vezes o valor do salário. Então deu aquela balançada. E agora? Né? Cheguei em casa. Na hora eu nem respondi. Falei, peraí, deixa eu pensar um pouquinho melhor, né? Conversar com a patroa em casa. Ver como é que vai ser, como é que vai ficar. Aí nós conversamos, nós oramos. Mas o Senhor não deu paz para nós. Não deu paz no meu coração. E a gente procura ter uma regra em casa. Fazer somente aquilo que estejamos em paz. Porque a palavra de Deus diz que o árbitro do Senhor é a paz. E ninguém entendeu. Para ser sincero, lá no serviço, ninguém entendeu. Mas eu falei não. Eu não quero. Mas como que você não quer? Tá sobrando dinheiro? Falei, não está sobrando. É que eu pensei bem, achei melhor não. Amém. Alguns foram. E amém. Tocamos a vida. Passaram-se 6 meses. E o contrato da empresa, que me ofereceu 3 salários, ele foi rescindido. E todos aqueles que foram para lá, eles foram dispensados. Eles pagaram tudo que tinha que ser pago, tudo certinho. Mas num prazo de 6 meses, aqueles que estavam empregados, ficaram desempregados. E eu tenho amigos meus, que depois desse momento, eles não se estabeleceram mais. Eles ficaram pingando de emprego em emprego, de emprego em emprego. E nesse momento o Espírito Santo falou, olha lá, olha a decisão que foi tomada lá atrás. Agora você pode colher os frutos disso. E graças a Deus já se passaram alguns anos, não vou falar quantos para não revelar a idade, né? Mas eu continuo lá na empresa, até hoje, para a honra e glória do Senhor. Mas são circunstâncias e são momentos que, assim como esse exemplo que eu estou dando para vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês tem, ou com vocês, ou com alguém que vocês conhecem. Que muitas vezes o inimigo vem e semeou uma ilusão, e achou pronto, resolveu os problemas, resolveu os meus problemas, e tomou uma decisão precipitada. E aquele que é próspero no Senhor, ele não toma decisão precipitada. Ele não age naquele momento, precipitadamente. Ele não age de acordo com aquilo que ele está achando naquele momento, não. Ele busca a face do Senhor, ele busca a presença de Deus. Ele busca a paz. E muitas vezes, quando agimos precipitadamente, o que não temos é a paz. Então o inimigo, ele procura através de situações como esta, matar a semente da prosperidade que o Senhor tem para cada um de nós. E nós precisamos estar atentos para que isso não aconteça. Agentes que destroem a semente da prosperidade. O primeiro, quem está tomando nota, é o amor ao dinheiro. Está lá em 1 Timóteo 6, 9. 6, 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim, ó.
Os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O dinheiro, o que é o dinheiro? Ele é um instrumento de organização. E nós temos que ter esse entendimento. Ele é um instrumento de organização. Por quê? Porque aquele que ganha 10, ele tem que organizar a sua vida em função de 10. Aquele que ganha 20, tem que organizar a sua vida em função dos 20. Aquele que ganha 100, tem que organizar a sua vida em função dos 100. Parece algo tão lógico, né? Parece algo tão simples. Mas se fosse lógico e se fosse simples, não teria pessoas que ganham 10 gastando 12, gastando 15, gastando 20. Nós não podemos nos iludir. A sociedade, vamos falar um pouquinho de bancos, eles agem de uma forma que, se nós não estivermos atentos, eles criam verdadeiras armadilhas para que nós caiamos nela. Teve uma vez que o banco colocou de limite de cheque especial para mim, 3 vezes o valor do meu salário. Eu liguei para a gerente, falei: "Você está ficando louco? O que é isso aqui?" "Ah, é uma campanha que teve e colocou." Meu Deus do céu, como pode isso? Então eu vou pegar tudo isso aqui e vou torrar, né? Aí eu falei: "Você que sabe." E isso acontece, por quê? Porque são armadilhas. Porque quando nós temos isso, um limite desse, nós ficamos alegres. Poxa, né? Está aqui, ó, na minha mão para eu gastar. Uma vez um amigo, muito amigo meu, ele me procurou e falou: "Paulão, o banco fez um depósito de 20 mil reais na minha conta." Falei: 20 mil? Ele falou: 20 mil reais. Cara, e aí? Né? Você imagina, né? Cara, e aí? Falei: "Cara, como e aí?" Você procura lá o gerente e fala para ele que esse dinheiro não é teu. Você é louco, cara. Você é doido. Colocou lá, é meu. Não, não é teu. Vai, procura. Ah, eu não vou fazer isso não. Falei: "Cara, procura o gerente." Não, não vou fazer isso não. Já sei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou tirar ele e vou depositar na poupança. Aí se amanhã depois alguém falar alguma coisa, ninguém vai falar nada, mas se amanhã depois alguém falar alguma coisa, aí eu pego e devolvo. Falei: "Cara, procura o gerente e fala que foi feito o depósito." "Ah, não, Paulão, eu vou depositar na poupança." Mas isso ele falou para mim. Só que o que ele fez? Trocou os 4 pneus do carro, né? Trocou o celular. Pensou 20 conto no bolso, hein, Charlão? Que bênção! Passaram 2 semanas. E o dono dos 20 mil reais foi atrás. E o banco viu que foi feito um erro no lançamento. O que aconteceu? Mas não pediram nem autorização dele para poder negativar a conta dele. E aí começou uma bola de neve. Porque tudo aquilo que ele gastou, os 4 pneus que ele comprou por 1.000, não dava para devolver valendo 1.000, né? Já tinha rodado. O celular que ele comprou por 3.000, né? Depois que ele pegou na mão o celular, acho que valia quanto? 1.500? Mais ou menos isso. Uma decisão errada. Que muitas vezes, se não estivermos atentos, tomamos. E aí se passaram anos. E eu digo isso porque eu acompanhei.
se passaram anos para ele poder se corrigir daquela decisão errada. Amém? Uma decisão errada, ela complica a nossa vida. O amor ao dinheiro leva as pessoas a roubarem. Muitas vezes temos que contornar situações em que desejamos tanto, e muitas vezes no serviço, né? Aquela comissão que eu tenho que eu pego, e que eu tenho que, uma parte da empresa, outra parte é minha, eu dou um jeitinho brasileiro, né? Nós temos visto no noticiário muitos exemplos como estes, né? E muitas vezes nós apontamos o dedo para aqueles políticos que roubam milhões, mas não estamos vendo os nossos roubos de R$ 50, de R$ 20, né? Não estamos vendo os nossos roubos de uma peça, não estamos vendo os nossos roubos, muitas vezes, do tempo da empresa que nós recebemos, e ao invés de trabalhar, ficamos fazendo outras coisas. O amor ao dinheiro, ele nos leva a essas pequenas coisas que, mesmo sendo pequenas, também são roubos e, por consequência, pecados. O amor ao dinheiro nos leva a mentir e a enganar. Você está trabalhando? Sim, estou trabalhando, mas na verdade não está, né? Na verdade não está. O amor ao dinheiro leva pessoas a matarem. A gente vê muito isso claramente em drogas, né? Se o drogado fica devendo para o traficante manda matar. E essa é uma lei que a gente sabe que se cumpre aí fora. Essa é uma lei que não tem jeito. Deveu, ou paga, ou morre. A regra é essa. O amor ao dinheiro leva pessoas a venderem o corpo, a se prostituírem. E se a gente for parar para conversar, as alegações são nobres. Não, eu estou vendendo meu corpo para dar comida ao meu filho, né? Eu estou vendendo meu corpo para colocar o pão na mesa dos meus pais. Não, eu estou vendendo meu corpo porque em poucas horas eu ganho o que aquela minha amiga leva o mês inteiro para trabalhar de recepcionista. Argumentos não faltam, mas o amor ao dinheiro leva muitas pessoas a esses discursos. O amor ao dinheiro leva a desagregar a família. Eu citei o exemplo da herança, mas muitas vezes, né, um apagar de luzes, muitas vezes uma briga por causa do uso do carro. Esse carro é meu, não é teu. Você quer usar o carro, põe gasolina. Você gasta todo o seu dinheiro com os seus amigos. Você gasta todo o seu dinheiro comprando bolsa. Não é assim? Nós não temos nada por tua culpa, porque você não sabe administrar, porque você vive no cheque especial. Tudo isso são discursos que é o dia a dia das famílias. E se nós não vigiarmos, nós entramos nessa roda viva e passamos a ter o nosso vocabulário moldado nesses vocabulários que estão por aí. E nós sabemos que uma família, que um reino dividido, ele não prospera, ele não subsiste. Então por que quando nós falamos sobre o seminário, eu falei para vocês, se conhecem pessoas, se conhecem amigos, tragam. Porque existem muitas verdades estabelecidas aqui, que nós precisamos ouvir, constantemente. Constantemente. Porque senão, nós passamos a viver de acordo com regras estabelecidas pelo mundo. Eclesiastes 5,10 diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará,
E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Também isso é vaidade. Essa questão da vaidade, o exemplo que me vem mais claramente em mente, que é algo que estamos vivenciando agora, é o exemplo do celular, né? O celular, a cada ano sai um novo. A cada ano sai um modelo novo. E a cada modelo que sai, é uma opressão na vida de determinadas pessoas. Por quê? Porque agora saiu um modelo novo, isso aqui não vale mais nada. Esse que eu tenho. Né? É o iPhone, nem sei que número que está. Está no iPhone 15, 7, 8? iPhone 8. O meu iPhone 7 Super, Hiper, Mega Plus não vale mais nada. Agora o que vale é o 8. Mas você quer um iPhone para quê? Qual a diferença do iPhone 8 para o iPhone 7 Super, Hiper, Mega Plus? Não, é porque ele tem a bordinha arredondada. Pronto. Não é assim? Alguém vai falar assim, fala Deus. Mas é assim. Eu estou usando o exemplo do celular, mas se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós colocamos a nossa vida, a nossa felicidade, o bem-estar dentro da nossa casa, em cima de coisas fúteis, em cima de coisas palpáveis, coisas que não tem, sabe, não é nada. Essa semana não, acho que faz uns 2 meses, o rapaz trabalha comigo na minha frente. Eu nem lembro o modelo do celular dele que ele tem. Ele estava conversando comigo. Aí ele levantou, tocou o telefone, ele saiu, ele foi tomar um café. Ele colocou o telefone assim, né, para pegar o café. Aí, na hora que ele virou o café, acho que caiu na mão dele, ele se distraiu, abriu aqui o telefone, pá! A tela esfarelou. Aí ele entrou no Mercado Livre para ver o valor, R$ 1.200 a telinha. Que ali, em questão de segundos, R$ 1.200. Agora, isso é um exemplo. Um exemplo. Pronto, acabou o dia. Acabou o dia, perdi a fome, né? Já não sei mais o que é da minha vida, todos os meus contatos estavam lá naquele celular, o que vai ser da minha vida agora? Acabou o mês, acabou o ano, porque eu vou ter que comprar tela em 12 vezes, né? Então é 12 meses pagando um celular. Um celular. Agentes que destroem a tua semente da prosperidade. Falta de relacionamento familiar. Falamos do dinheiro. Agora, item 2, falta de relacionamento familiar. Atos 16:34. E levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A prosperidade também é bem-estar familiar. Muitos lares estão destruídos por falta de relacionamento entre pais e filhos. E isso acaba atingindo também as finanças da casa. O filho não está nem aí para o pai. Né? Cada quarto que ele entra, luz acesa. Ele sai, ele deixa acesa. Acende o outro, acende o outro, acende o outro. A casa inteira acesa. Não é isso? Se vai usar a água aberta. Deixa lá a água indo embora pelo ralo. Embora pelo ralo. Né? Aquele tênis que comprou faz 3 meses, já está chutando pedra com o tênis. Por quê? Porque meu pai comprou. Estragou esse, ele compra outro. Não é assim? A esposa, que já tem 35 bolsas, ela acha que as 35 bolsas não são suficientes. Ela precisa comprar mais umas 10. É?
Calma, homens, que tem para vocês também. O marido que tem que cuidar. Ai, Jesus. Mas são exemplos e são modelos, né? O marido, o carro. Ele tem um carrão aí, Charlão. Peugeot, carro bom. Um Corolla. Ele tem um Corolla 2015. Banco de couro, coisa linda. Roda de liga leve, né, Charlão? Coisa linda, top. Top. Só que acabou o financiamento do carro, né? 2015, 2016, 2017, fez em 24 vezes, belezinha, né? Acabou o financiamento. O carro tá novo, cuidadinho, belezinha. Ah, não, mas 2015, esse carro tá velho, né? Eu preciso de um 2017 modelo 18, né? Então vai lá, mais um financiamento. Aquele carro que vale, quanto vale, Charlão? 2015. 65, isso. Mas se ele for entregar lá no estacionamento, vale quanto? 55. Já perde 10 mil, né? Não, mas ele tem que realizar o desejo dele. Ele tem que realizar. Então ele vai lá, perde 10 mil já na troca e pega mais um zero quanto? 120, beleza. Então fazendo uma continha aí, ele tem que fazer o quê? Colocar 65 em cima, isso. Aí ele vai e faz um financiamento de 65 mil para continuar com um carro. Agora imagina um financiamento de 65 mil. Hã? Coisa linda. Pronto. Ele comprometeu a casa dele inteira por conta de 2 anos. 2 anos. 2 anos de um carro. Está a casa inteira sentada em cima de um carnê. Hã? Hein, Charlão? Coisa linda. Hã? Subiu na vida. Ele subiu na vida. Aí a esposa vem e fala assim: a gente podia sair esse final de semana com as crianças, né? Imagina! Você acha? Gastar dinheiro, né? Ai, amor, é nosso aniversário de casamento. A gente podia sair para jantar fora. Imagina! Jantar fora? Do jeito que está esse mundo aí, esses políticos roubando, essa nossa economia do jeito que está, e não sei o quê. A gente tem que guardar, a gente tem que ser seguro, a gente tem que poupar. E o carrão do bonitão lá. Hã? Hã? Come dentro do carro, isso. Relacionamentos familiares destroçados por conta de falta de sabedoria. Filhos, esposas, maridos. A família é algo que ela tem que trabalhar junta. Um tem que ter o entendimento de que aquilo ali, você tem a tua parte, você tem a tua função, você tem a tua obrigação. Se começar um ir se levantar contra o outro, o resultado não é o sucesso. Então, através disso, o inimigo, ele pega a sua semente de prosperidade e parece incrível, quando acaba o teu carnê do financiamento, parece incrível, a televisão começa a aparecer propaganda de carro que não sei de onde vem tanto. Não é assim? Aquelas bolsas, né? Aquelas bolsas lindas começam a aparecer quando você percebe que tá sobrando algum no final do mês. Ah, está sobrando um dinheirinho. Dá para comprar uma bolsa, né? Eu ouvi uma essa semana que diz que agora as mulheres não querem mais bolsa Louis Vuitton, né? Quer bolsa Gedel agora, né? Aquela cheia de dinheiro. Mas isso, pelo amor de Deus, nada contra as bolsas e nada contra as trocas de carro, tá?
mas que isso seja feito com sabedoria. Viu, Charlão? Nada contra as trocas de carro, viu? Amém. Mas que isso seja feito com sabedoria, com entendimento, sem trazer confusão. Ah não, Paulo, eu tenho condição de trocar de carro. Está tudo certinho, eu vou trocar de carro, mas isso não vai impedir de eu levar a minha esposa para jantar, isso não vai impedir de levar os meus filhos para dar um passeio, isso não vai impedir de conquistar isso. Amém. E isso é bênção. E isso é bênção. Mas nós temos que ter um entendimento que dentro da nossa casa, o relacionamento familiar, ele não pode ser abalado por coisas que são palpáveis, que são tangíveis. Ele não pode ser. Nós não podemos dar essa brecha para que o inimigo venha pegar a nossa semente da prosperidade e jogar ela fora. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Graças a Deus. 3. Agentes que destroem a semente da prosperidade. Divisão. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Muitas famílias vivem aquele ditado: é cada um por si e Deus por todos. O diabo conseguiu colocar egoísmo e independência no coração de cada um, a ponto de nem a mulher poder olhar para a carteira do marido e nem o marido ser respeitado como chefe da casa. Cada um por si e Deus para todos. Que maravilha, né? Que maravilha de ditado mundano, né? É bem assim. É bem assim. Cada um por si e Deus para todos. Se o inimigo conseguir gerar uma divisão dentro da nossa casa, nós não conseguiremos conquistar nada. Nós temos que ter o entendimento que a nossa casa, né, ali o nosso cantinho, o nosso porto seguro, né, tem que ser assim. A nossa casa tem que ser o nosso porto seguro. A nossa casa tem que ser o lugar onde eu chego, eu arranco a armadura, eu coloco a armadura no canto, lá, e relaxo. É o lugar onde eu saro as minhas feridas, é o lugar onde eu descanso, é o lugar onde eu repouso, né? É o lugar onde o homem tem a caixinha do nada dele, amém? Amém, varões? Nós chegamos lá e não pensamos em nada, né? Nós ligamos a televisão, aí a esposa chega do lado e fala assim: o que você está assistindo? Você fala: nada. E realmente é nada. Ele está olhando para a TV, mas ele não está vendo nada. Somos assim, né? Fomos estabelecidos dessa forma. Sabe a mulher que sabe respeitar esse momento. Sabe a mulher, tá? Então assim, aquele lugar, aquele momento é teu, é a tua casa. E quando o inimigo consegue entrar com contenda, consegue entrar com confusão, consegue entrar com divisão ali, ele consegue pegar a tua semente da prosperidade e jogar fora. Por quê? Porque quando isso acontece, acaba o respeito, acaba a responsabilidade. Quando ele consegue isso, a hora que o marido sai do serviço, ou a hora que a esposa sai do serviço, e que tem que se alegrar e falar: eu vou para a minha casa, falar: não, eu vou dar uma volta no shopping para poder arejar a minha cabeça. Eu vou dar uma volta lá na loja de carro, lá para arejar minha cabeça, lá na concessionária. Não, não. A nossa casa é o nosso porto seguro. A nossa casa é o nosso local de refrigério. A nossa casa. O respeito que o homem tem que ter para com a sua esposa, que a esposa tem que ter para com o seu marido, que os filhos têm que ter para com os seus pais. Isso, acima de tudo, é o que nos fortalece a termos o privilégio de buscar objetivos, de buscar alvos, a ter o privilégio de colocar valor naquilo que tem valor, naquilo que tem importância. Nós precisamos aprender a respeitar isso.
E o Senhor me faz lembrar de uma outra oportunidade, essa mais recente, que um gerente lá da Telefônica, onde eu trabalho, ele me ligou em casa, devia ser umas 11 horas da noite. Ele falou: Paulo, eu preciso tomar uma decisão referente a um cargo de coordenação aqui em São Paulo. E eu quero colocar você. Já trabalhei com você e gostaria que você viesse para cá para trabalhar aqui comigo. Um cargo de coordenação. Posso contar contigo? Dessa vez eu nem cheguei a conversar com a Valéria, a comentar com ela antes de decidir. Na hora, a hora que ele me veio com a proposta de ir para São Paulo, eu sei o que é São Paulo. Eu creio que muitos de vocês sabem. São Paulo é 3 horas de deslocamento de manhã para você ir da sua casa no serviço. São Paulo é não almoçar em casa. São Paulo é 3 horas de deslocamento a hora que você sai do serviço para ir para casa. Essa é a realidade de São Paulo. Então, naquele momento, ele falando, passou um filme pela minha cabeça. Eu imaginei, em casa, a Valéria, o Lucas tinha 2 anos, 1 ano, tinha, a Agnes, a Paula, e eu lá em São Paulo. Que bênção, que prosperidade. E na hora eu falei para ele: não conte comigo. Ô louco, mas você não quer? Quero. Eu quero se fosse há uns 15 anos atrás. Só eu e a Valéria casados, ou a Paula pequena ainda, aí daria. Iríamos todo mundo para aí, eu me estabeleceria, eu formaria a minha família em São Paulo, com um cargo de coordenação, ótimo. Maravilha. Mas hoje não. Eu agradeço a tua oferta, adoraria aceitar, mas na circunstância que você está colocando, eu vou criar divisão na minha casa. Os meus filhos serão criados praticamente sem pai. E aí ficou aquele silêncio na linha assim. O gerente chama Paulo. Falei: Paulo, você está aí? Porque celular é assim, né? Às vezes você fica falando. Alô? Não tem ninguém ali. Falei: Paulo, você está aí? Não, Paulão, tô sim. Cara, eu te respeito por isso. Falei: ô Senhor, amém. E a resposta podia ser outra, né? Falar: não, então tá bom, não posso contar com você? Então não conta comigo. Né? Mas ele falou: Paulo, eu te respeito por isso. Ele falou: por aquilo que você está dando valor. Na tua casa, na tua família. Cara, eu te liguei porque eu tinha que te ligar. Mas, beleza. Deixa que eu me viro por aqui. Amém. E fiquei em paz. Aquilo podia ocasionar uma retaliação. Aquilo podia ocasionar no próximo corte um desemprego. Podia ocasionar. Eu tenho certeza que eu fiquei sujeito a isso. Né? E às vezes a gente ouve relatos que isso acontece. Mas naquele momento eu optei por não criar uma divisão dentro da minha casa. Eu optei por valorizar a minha esposa e valorizar os meus filhos. E eu louvo a Deus porque até hoje não tem faltado. O Senhor tem suprido. O Senhor tem demonstrado a fidelidade dEle. Mas por quê? Porque decidimos servi-lo de maneira integral. Não somente naquilo que é pregado, mas naquilo que é vivido. E nós não podemos nos iludir. Nós demonstramos verdadeiramente quem somos dentro da nossa casa, perante os nossos filhos, perante o nosso cônjuge. A nossa integridade, a nossa responsabilidade, a nossa referência daquilo que somos é diante dos nossos filhos e cônjuge. Eles sabem quem nós somos. Ali nós não temos máscara. Ali nós não conseguimos enganar. Podemos até tentar, mas nós não conseguimos. Porque ali nós não temos máscara. Ali, como eu disse, nós arrancamos as nossas armaduras, arrancamos as nossas máscaras, que não devemos ter. Mas se tivermos máscaras, ali nós nos despimos dela.
e eles sabem quem somos. Então, como a gente muitas vezes fala quando estamos ministrando em seminários, o nosso filho, ele tem que crescer olhando para a gente e ver, eu quero ser como meu pai. E a nossa filha, ela tem que crescer olhando para a gente, dizendo, eu quero me casar com um homem como meu pai. E assim também as mulheres. A sua filha tem que crescer dizendo, eu quero ser como a minha mãe. E o seu filho tem que falar, eu quero me casar com uma mulher como a minha mãe. Íntegra, digna, uma bênção, uma mulher sábia. Não podemos criar divisões. Não podemos permitir que o inimigo coloque na nossa casa sequer isso de divisão. Para que a semente da nossa prosperidade não seja morta. Amém? Todo mundo acompanhando comigo? E por último, enfermidades. Prometo que é o último, tá? Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muitos casamentos já foram destruídos por causa da enfermidade. Famílias se enterraram em dívidas por causa de contas em hospitais, laboratórios e farmácias. Isso aqui é algo muito sério, que não estamos sujeitos. E o mais interessante disso é que fomos avisados. Afinal de contas, quando casamos, não é assim? Na saúde e na doença. Parece mera formalidade. Parece palavras de efeito que são ditas como se fosse uma coisa qualquer. Mas quem de nós pode dizer que amanhã não estará enfermo? E eu entendo que mais importante do que isso é a gente ter o entendimento e a convicção de que se estivermos enfermos, teremos alguém do nosso lado para orar pela gente, para interceder pela gente, para que possamos ser curados. Nós temos que ter esse entendimento, porque a palavra de Deus, Jesus deixou bem claro isso, que no mundo teríamos aflição, e uma enfermidade é uma aflição. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui conhece, sabe um relato da família, um relato da casa, de uma aflição desse tipo. Agora, eu tenho também a certeza de que cada um de nós pode falar sobre um caso em que perseverou, em que buscou a presença de Deus, em que foi curado, e que teve bom ânimo, porque o Senhor nos pede isso, tenhamos bom ânimo, e também nessa área da enfermidade. Bom ânimo. Tem que ser assim. Para que a enfermidade, por intermédio da enfermidade, o inimigo não venha pegar a nossa semente de prosperidade e matá-la. Quando nós entendemos isso, nós nos preocupamos. Como é que estamos vivendo? Nós nos preocupamos. Como é o meu levantar e o meu deitar? Nós nos preocupamos com uma vida sadia, com uma vida saudável. Nós nos preocupamos em ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, ter uma vida regrada. Nós nos preocupamos. Mulheres que amam seus maridos, se preocupe com ele. Faz uma saladinha para ele, ao invés de fazer aquela costela gorda. Maridos que amam suas esposas, incentivem elas a fazer uma academia. Incentivem. Nós temos que ter esse entendimento. Não, come aí um pão com mortadela, está tudo bom. Não, não. Muitas vezes nós nos preocupamos com a enfermidade quando já estamos doentes. Isso é errado.
Nós temos que nos preocupar para que ela nem venha. E tem muitas coisas que podemos fazer. Vivemos dissolutamente, vivemos de qualquer forma. E depois, quando tem uma enfermidade, fala: ai, Senhor, por que que isso veio até mim? Né? Aí o Espírito Santo fala: é os McDonald's, é as lasanhas, é as costelas. Não estou pregando contra a costela, não. Eu gosto muito, né? Mas temos que ter, né? Vamos e venhamos, não é assim? Vamos e venhamos. Temos que ter sabedoria para poder administrar isso, para saber administrar isso. Para que o inimigo não venha pegar a sua semente da prosperidade e matá-la. E matá-la. Então amanhã, já hoje, todos vão sair daqui, vão jantar, então já se preocupem com isso. Amanhã se preocupem, amanhã é segunda-feira, né? Amanhã é o Dia Internacional da Dieta, não é assim que fala? Segunda-feira, vou começar segunda-feira. Então que tenhamos essa preocupação em viver uma vida regrada, viver uma vida preocupados com aquilo que comemos, com aquilo que fazemos, com o nosso sedentarismo. Isso também é bênção. Isso também é bênção. E temos que ter esse entendimento. Marcos 5:25, a palavra de Deus diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A mulher do fluxo de sangue teve todos os seus bens e o seu dinheiro consumidos pela enfermidade, e não houve reversão no seu quadro. Esse exemplo da palavra de Deus, durante muito tempo, essa mulher se apegou a quê? A médicos, a medicina, a isso. Amém? O Senhor, Ele deu sabedoria ao homem para que pudesse termos médicos, isso é uma bênção, temos que consultar os médicos. Deu sabedoria ao homem para criar os remédios, amém. Temos que utilizar esses remédios. Mas nós temos que ter o entendimento que há um Deus nos céus, que Ele vive e Ele reina, e que nós temos que nos colocar diante dEle, porque Ele é suficientemente capaz de nos curar das nossas enfermidades. Aqui é para que o inimigo não venha pegar a sua fé como semente da sua prosperidade e matá-la, não. Aqui vem no entendimento para que você tenha fé e creia que o Senhor pode te curar. E creia que o Senhor, Ele tem para a tua vida cura. Amém? Creia, tenha esse entendimento, porque essa mulher teve. Essa mulher, ela teve todos os motivos para não procurar a Jesus. Ela teve todos os motivos, mas a fé dela a conduziu. Então, se você está numa situação como essa, ou sabe alguém, fortaleça a tua fé, fortaleça a fé dessa pessoa, para que esse entendimento, esse fortalecimento possa te levar à cura. Porque a palavra diz que essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha. Todo o dinheiro que ela tinha. Então vamos fortalecer a nossa fé, para que assim como essa mulher nós possamos encontrar a cura. Já estou terminando. Ageu 2,19. Porventura há ainda sementes no celeiro? Além disso, a videira e a figueira, a romeira e a oliveira, não têm dado os seus frutos? Mas desde esse dia vos abençoarei. É tempo de retornar a sua semente da prosperidade, que estava sendo destruída pelo inimigo, e lançá-la diante do altar de Deus.
Prosperidade também é ter saúde para conquistar as promessas. Saúde para conquistar as promessas. Muitas vezes nós temos na nossa boca um discurso fácil que diz: eu estou passando por um deserto, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por um deserto. Podemos até passar por um deserto, mas nós não podemos perder o foco da promessa. Nós não podemos desistir da promessa. Nós não podemos deixar de entender que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que ter a fé no nosso coração para ter esse entendimento. A alegria vem pela manhã. Eu passo por um deserto, mas de olho na promessa, crendo que há um Deus no céu que reina, que vive e que é eficaz na minha vida, para me arrancar do deserto e me colocar na promessa. Amém? Prosperidade tem aquele que tem esse entendimento. Prosperidade tem aquele que vive em função disso. Prosperidade tem aquele que não foca somente no dinheiro, que não foca somente em conquistar coisas, mas aquele que vive tendo sabedoria, que é aquilo que o Senhor está nos proporcionando nesta noite. A sabedoria e o entendimento, para que não vivamos em função de coisas, mas sim vivamos em função de um Deus que nos capacita, que nos dá entendimento e que nos dá sabedoria, para que possamos viver bem. Para que possamos viver bem dentro da nossa casa, para que possamos viver bem conosco, para que possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro, virar para o lado e dormir. E não ficar rolando para lá, rolando para cá, rolando para lá, rolando para cá, pensando nas dívidas, pensando no problema, pensando no carnezão lá do Corolla, pensando nas bolsas, não. Pensando na enfermidade. Não. Vamos ter fé, vamos crer. Vamos dobrar o nosso joelho. Ao invés de reclamar, vamos dobrar o nosso joelho. Ao invés de amaldiçoar, ao invés de falarmos da política, o Senhor já está operando. O Senhor já está dando ordem aos seus anjos. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Nós temos que crer num Deus que Ele fará o que tem que ser feito. Agora, nós não podemos abrir mão de nós fazermos o que nós temos que fazer. A minha obrigação, a sua obrigação. Muitas vezes ficamos tão preocupados com um país e não nos preocupamos com a nossa casa. Eu estou tão preocupado que o país está endividado, mas levo numa boa as dívidas que eu tenho na minha casa. Não. Como eu disse, é o meu refúgio. É o meu local onde eu tiro a minha armadura e saro as minhas feridas. Ali você reina. Ali é o local onde tem que estar tudo certo. E para o inimigo, quanto mais confusão tiver na sua casa, para ele melhor. Mas eu louvo a Deus porque ele está sendo desmascarado hoje. E ele vai ser desmascarado em todos esses dias até sexta-feira. E vamos colocar por terra, e vamos destronar esse altar de ruína das nossas vidas. Vamos destronar esse altar de ruína dessa igreja. E por intermédio da sua vida, serão destronados o altar de ruína das famílias que você conhece, dos seus amigos do trabalho, lá na escola. Porque por intermédio do seu testemunho, eles serão alcançados. Eu profetizo isso na sua vida. Tome posse. Tome posse. Não considere isso com conformismo. Não considere essa situação de tudo que estamos falando aqui como algo normal. Meu vizinho também está assim. Meu primo também está assim. Está todo o país assim. Isso é normal que eu estou passando. Não é normal não. Isso é errado. E essa maldição não está sobre a sua vida. Não está sobre a sua casa. Não está. Não aceite.
Não aceite. Você quer um país melhor? Quem quer um país melhor aqui? Quem quer um país melhor? Amém? Todo mundo quer um país melhor? Começa da sua casa. É um excelente ponto de partida, a sua casa. Amém? Amém mesmo? Esse é só o primeiro dia. De 6. É só uma introdução. Estamos só começando. O Senhor ainda tem muita coisa para falar. Muita coisa. Eu não tenho dúvida que o Senhor fará maravilhas aqui. E você será testemunho daquilo que o Senhor fez. Amém? Graças a Deus. Gostaria de chamar os levitas dessa casa para que possamos orar. Eu gostaria que nesse momento você apresentasse diante do Senhor a sua prosperidade. Pastor, possa ser instrumento de Deus nesta noite, trazendo cura, trazendo libertação, para que por intermédio da sua vida, vidas possam ser salvas, renovadas, restauradas, reerguidas, fortalecidas. Você que entende que o Senhor tem algo a fazer nesta noite na sua vida, na sua casa, eu gostaria que você levantasse do seu lugar e viesse à frente. Eu gostaria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que possamos orar com você. O Espírito Santo de Deus está aqui. E é Ele que te fortalece. E é Ele que vai te conduzir. E é Ele que vai te ensinar. E é Ele que vai te mostrar o que precisa ser consertado, o que precisa ser arrumado. Tem mais pessoas. O Espírito de Deus me fala, tem mais pessoas. Não tema. Eu sei que romper com toda uma cultura é difícil. Eu sei que romper com toda uma trajetória é difícil. Eu sei que romper com toda uma história é difícil. Mas você não está só. O Senhor quebra cadeias. O Senhor quebra grilhões. O Senhor quebra nesta noite. Você é livre. Você é livre. Em nome de Jesus, pastores, repreendam todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel. Orem, pastores. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de idolatria. Declaramos por terra. Declaramos que não tem mais legalidade. Não tem mais legalidade para operar. Não tem mais legalidade para tentar segurar essas vidas. Nós declaramos todo espírito de idolatria por terra. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos toda dependência.
dependência do vício, dependência em drogas, dependência em bens. Nós repreendemos agora toda dependência em algo que é tangível, em algo que é palpável. Nós repreendemos no nome de Jesus, em nome de Jesus, e declaramos um povo liberto, declaramos um povo que entende que tem que depender sim de algo que o Senhor prometeu, que tem que depender de algo dado por Deus. Nós repreendemos todo o amor ao dinheiro, nós repreendemos todo posicionamento, toda postura, colocando dinheiro em primeiro lugar, colocando dinheiro como razão de alegria, como razão de felicidade. Nós repreendemos e declaramos por terra em nome de Jesus. Repreendemos todos os distúrbios causados em família por causas financeiras. Declaramos por terra toda contenda e toda confusão no nome de Jesus. Declaramos por terra todo levantar de filhos contra pais, de pais contra filho, de esposa contra marido e de marido contra esposa. Nós repreendemos em nome de Jesus. Toda a criação te adora. Nós repreendemos todo espírito de divisão, Aleluia, todo espírito enviado para trazer a insubmissão familiar, a ganância, o eu sou mais importante, é para mim, o que importa é que eu leve vantagem na minha casa. Isso é mentira e nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos por terra isso. Repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda enfermidade que traz contas em farmácia, dívidas em hospitais. Nós repreendemos toda enfermidade que os médicos declaram não ter cura. Repreendemos e declaramos por terra, no nome de Jesus, por terra, bata em retirada todos os espíritos malignos enviados para trazer todos isso, saiam em nome de Jesus, saiam em nome de Jesus. Não mais terá legalidade, não mais terá autoridade, não mais terá poder, não mais terá um campo para poder planar em nome de Jesus. Declaramos por terra todo mal, declaramos por terra em nome de Jesus. Declaramos todos os altares de ruína que foram estabelecidos no momento em que houve, não tinha dúvidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos por terra, em nome de Jesus, todo espírito maligno enviado, em nome de Jesus declaramos por terra, em nome de Jesus, todo espírito que vem trazer sensação de morte, tentativa de morte, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos por terra todo pensamento de incapacidade. Repreendemos em nome de Jesus todo sentimento